O projeto Recortando Palavra tem esse objetivo de promover a interação entre a literatura, outras expressões artísticas e o universo estudantil por meio de parcerias que faz com as instituições de ensino. Super oportuno dizer para vocês que quando esse ano a gente abriu a inscrição, foram necessários só 30 minutos para elas serem esgotadas. Abrimos as inscrições para as escolas, anunciamos que estavam abertas as inscrições, em 30 minutos depois a gente tinha lá o quantitativo de escolas possíveis para adesão a esse projeto, mostrando o quanto ele é exitoso. A cada ano, né, o grupo que organiza, daqui um pouquinho eu apresento e vou chamar ao palco os integrantes desse projeto, mas a cada ano a gente escolhe homenagear alguém da literatura relacionado com a programação da feira. E esse ano, como você já sabe, nosso homenageado é Mia Couto, e ele também é o autor que participa do projeto Recortando Palavras. Então, os estudantes, os professores, né, trabalharam com Mia Couto ao longo do tempo. Mia Couto, você sabe, é um escritor de reconhecimento internacional, né, e premiado muitas vezes, com muitas obras publicadas, muito querido para os brasileiros. Ontem falou aqui na nossa programação, foi ovacionado por todo mundo que estava aqui. As suas palavras já nos deram bastante alento em relação ao poder da cultura, da literatura e tudo mais. Então, quero apresentar para vocês o projeto Recortando Palavras. Não tem vinheta do Recortando Palavras? Então não tem vinhetas do Recortando Palavras. Deixa eu chamar aqui então o Arnaldo Neto, por favor, João Francisco Aguiar e Ângelo Davanço. Obrigado, gente. Obrigado. Eu costumo chamar, obrigado, meninos, né? Vamos nos dividir. Aqui tem um marco para você, João, outro lá para o Arnaldo. Super prazer tê-los aqui. Mia Couto já está nos acompanhando. Daqui um pouquinho a gente traz para a tela. As 20 escolas inscritas também, né? Então, quero só apresentar, dizendo que o Combinando Palavras, ele nasceu da ideia, né, de 2 professores, né, e um jornalista. Tem também outras pessoas envolvidas. Sim, né, pessoas. Hoje aqui estão eles, mas existem outras pessoas envolvidas, outros professores, com habilidades duplas. Né, assim, eles gostam de contar histórias, escrever textos, como é o jornalista, gostam de ensinar os estudantes, mas também desenham e fazem fanzine. E é do fanzine que surge essa ideia super legal do Recortando Palavras. A gente já chama a Mia Couto ou deixa para depois? Já? Então vamos fazer nosso contato com Mia Couto. Bom dia, Mia Couto. Prazer em tê-lo aqui de novo no nosso palco do Teatro Pedro II. Eu sou a Adriana Silva. Aqui a gente tem a equipe que conduz o projeto Recortando Palavras, do qual você é o nosso homenageado, Ângelo, João Francisco e Arnaldo. E é um prazer poder passar essa manhã com você, compartilhando a produção cultural que os estudantes fizeram a partir das suas obras. Tenho certeza que você também vai gostar de compartilhar conosco, porque é um momento muito sensível para nós da Fundação do Livro e Leitura, porque a gente dá esse protagonismo para os estudantes, que é quem de fato precisa. Então, excelente dia para você, e a gente vai aqui batendo esse papo. Obrigado, um beijo para si, Adriana. Ok. Arnaldo e meninos, vamos lá. O que a gente começa falando do Combinando, do fanzine? Vamos falar um pouco, uma breve apresentação primeiro, né? Para todos, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui do palco do Teatro Pedro II, todo mundo que está em casa, de todos os cantos do Brasil e do mundo também, né? Eu sou Ângelo Davanço, sou jornalista. Para que vocês possam me conhecer melhor, eu estou aqui no palco do Pedro II. Eu tenho 1,85 m, estou vestindo uma calça jeans preta. A máscara está escondida já, porque a gente já fez todos os testes. Estou usando óculos, o óculos é para perto. E uso uma camisa azul escura que faz um mês que eu ganhei de aniversário. Epa, então, coisa boa. Das minhas filhas, então é essa camisa que eu estou vestindo hoje. Eu acho que eu queria primeiro fazer um agradecimento, como você disse, né? Estamos nós 3 aqui no palco, mas nós representamos todo um pessoal que trabalha com arte alternativa em Ribeirão Preto, né? Que faz poesia, que faz literatura, que faz quadrinhos. Então, nós falamos em nome de todas essas pessoas aqui, né? Um abraço a todos os fanzineiros, os colegas de produções por aí. E quero fazer também um agradecimento aos professores, né? Um agradecimento e uma reverência, porque mesmo em meio a
todos os transtornos da pandemia, eles levaram para a sala de aula a produção dos fanzines, eles fizeram esse trabalho de envolvimento dos alunos, né? Então, a todos os professores, nosso muito obrigado. Eu vou começar falando um pouco sobre o que é fanzine, né, Adriana? Porque, às vezes, eu já conheço o termo fanzine há 30 anos e é sempre bom falar para quem está nos acompanhando, até para que o MIA possa entender um pouco essa manifestação cultural. Fanzine não é nada novo, né? Fanzine é algo que surgiu nos anos 30, né, nos Estados Unidos, em clubes de ficção científica. Pessoas que gostavam de histórias de ficção, Flash Gordon, por exemplo, passaram a escrever alguns boletins, como eram chamados. E esses boletins eram mimeografados na época, né? E enviados pelo correio para outros clubes, para que outras pessoas pudessem conhecer. Isso começou a circular, as pessoas começaram a gostar disso. No Brasil, o fanzine surgiu nos anos 60, mais precisamente, dia 12 de outubro de 65, pelas mãos do Sr. Edson Rontani, um desenhista de Piracicaba. Ele também tinha um clube de ficção científica e ele fez um fanzine, o primeiro do Brasil, chamado Ficção. Vieram os anos 70, o movimento punk na Inglaterra. O movimento punk não encontrava, por parte da grande mídia, a divulgação necessária. Então, quem gostava, quem ia aos shows, acabava fazendo os seus próprios veículos de comunicação. Eu esqueci de dizer que o termo fanzine veio por volta dos anos 40, que é a junção de duas palavras inglesas que significam revista de fã. Como eram fãs de ficção científica, depois da música punk. No Brasil, depois de 65, houve um grande avanço nos anos 80. Várias pessoas como Laerte, Glauco, Angeli, começaram desenhando em fanzines, né, antes de irem para a imprensa. Nos anos 90, houve uma grande explosão de produção de fanzines no Brasil, graças à popularização das copiadoras, né, do Xerox. Então, surgiram fanzines em todos os cantos. Em Ribeirão Preto, a gente teve um movimento muito grande, através do trabalho de pessoas como Marco Aurélio Tinoco, como Arnaldo Júnior, né, que sempre está conosco aqui. O trabalho que eu desenvolvi com o Zé Luiz Gomes e o Milton no fanzine A Falecida, completando 30 anos. O Arnaldo Neto, o João em Serrana, fazendo trabalhos também. E aí veio um período de adormecimento, né, a gente fala, porque o fanzine ele nunca deixa de existir. Que foram os anos 90, lá, o governo Collor, com toda a crise econômica instalada, e o surgimento da internet. As pessoas passaram a fazer mais blogs, né, mais sites, e o fanzine foi meio que deixado um pouco de lado. Algumas experiências continuaram sendo feitas. É importante dizer que a gente entende fanzine como aquele material, aquela produção que você faz com que você tenha à mão, né? Então, se você tem papel, se você tem cola, tesoura, revistas para recortar, você faz um fanzine. E nos anos 2000 houve uma certa retomada, né? Porque as pessoas voltaram e quiseram dar um tempo dessa questão digital toda e voltar para a produção de fanzines, especialmente em sala de aula, que é o que a gente vai falar muito aqui daqui a pouco. E alguns fanzines surgem a cada momento, né? Sempre tem alguém querendo dar o seu recado, falar sobre algum assunto que lhe interessa e que não está na grande mídia. Eu andei lendo algumas coisas, a gente vai falar com o Mia, que houve um movimento de fanzines lá em Moçambique também, algo recente, de 2012, 2014. Então, um panorama geral bem resumido sobre o que é fanzine é isso. E o nome fanzine é tanto para nós como para todos os outros lugares, né? A origem da palavra, você falou que são duas palavras americanas, inglesas, mas elas passam... Todo mundo mantém fanzine. Sim, é Fanatic. Quem está em Portugal é fanzine, quem está na Inglaterra é fanzine, quem está no Japão é fanzine. Aí eu não sei. É o Fanatic Magazine, né? E também tem a contração zine, que é o mais usual hoje também. Eu não sei se eu posso emendar já uma pergunta para o Mia. Espera aí, vamos só fazer uma rodada e explicar para você que está em casa que em tempos de não pandemia, nós estaríamos ocupando esse palco e toda a plateia estaria formada pelos estudantes que ao longo do primeiro semestre, né, eles trabalharam a obra do nosso homenageado, esse ano, Mia Couto. E aí esse encontro acaba se dando com Mia Couto aqui no palco, se nós estivéssemos no modelo presencial. Então a gente tem já aqui na nossa tela do lado,
né? São os estudantes das muitas escolas, são 20 escolas que participaram diretamente. Já quero dar um oi aí para vocês, meninos e meninas, olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas. Oportunamente nós vamos compartilhar os trabalhos de vocês realizados, né? As caricaturas, os fanzines, as colagens, todo o material que vocês produziram ao longo dessa atividade de troca de experiências a partir da obra de Mia Couto, para que o próprio Mia Couto possa ver, curtir, né, e trocar essa informação. Quer fazer nesse ping-pong? Depois a gente vai trazendo outras informações? Então vamos lá. Primeira pergunta para o Mia Couto, Ângelo. Mia, bom dia, boa tarde para você aí em Moçambique, né? Olá, boa tarde. Eu queria saber de você, o fanzine ele funciona muito como uma porta de entrada para novos artistas, né? Claro que você não teve, eu imagino que não tenha sido essa a sua porta de entrada, mas quando você iniciou na sua escrita, quais foram os espaços que você encontrou? Como que você começou a mostrar o seu trabalho? Olá, bom dia a todos e a todas, bom dia a Adriana, já cumprimentei. Ontem quase nos encontramos, eu e a Adriana, porque ela foi substituída pela Dulce ontem à noite, na sessão de ontem. Mas bom dia, Ângelo, bom dia, Arnaldo, bom dia, João, bom dia a todos os meninos, meninas, professores, professoras. É um grande prazer estar aqui numa iniciativa tão bonita como esta, que nos enche de esperança, que faz com que qualquer velha utopia se torne nova com essa presença de gente que está empenhada na palavra, na busca da beleza, na produção de um futuro que pode ser sonhado. Então, como é que eu entrei? Qual foi a minha porta de entrada? Na verdade, eu, sem saber, eu já estava entrando, digamos assim, porque na minha própria casa vivia um poeta que publicou livros e que era jornalista também. Então, eu comecei pelo jornal, embora eu no jornal fosse simplesmente um jornalista, não queria separar essas duas águas tão diferentes, tão distintas, e fazia poesia que só foi publicada quando eu já tinha quase 30 anos. Porque nessa altura nós vivemos uma revolução, foi a conquista da independência nacional, depois houve uma guerra civil e portanto, as tipografias e isso que seriam as portas de entrada que normalmente existem num país que funciona normalmente, só que nós não funcionávamos, vamos dizer, normalmente, porque não havia condições nenhumas, não havia sequer comida, portanto não se podia esperar que houvessem tipografias e editoras funcionando. E, portanto, primeiro eu publiquei em jornais alguns poemas dispersos, quando isso começou antes mesmo de eu ser jornalista, quando eu tinha 14 anos, o meu pai roubou-me um poema e publicou sem a minha permissão, eu fiquei muito zangado, e depois só aconteceu depois de seguir a publicação de alguns poemas dispersos. Mas os jornais davam espaço, é preciso dizer, os jornais eram uma primeira porta, tinham uma rubrica cultural que hoje quase deixou de existir, e era uma rubrica que também era aberta a gente que não tinha nome, que estava começando. Maravilha. Quero só permitir, né, para que tanto o Mia como os estudantes que estão nos acompanhando pela plataforma digital, porque esse dia de encontro, quando a feira está no modelo presencial, é um dia que muitos estudantes entram pela primeira vez ao Teatro Pedro II. É super muito impactante, a gente costuma filmar a chegada dos meninos e das meninas, e eles ficam olhando para todo o espaço, né? Então esse também é um momento muito importante, né, que a gente garante por esse projeto acesso a um espaço tão grandioso que o município tem, que é o Teatro Pedro II. Então a gente fez hoje umas imagens, né, do teatro com as luzes acesas, queria mostrar tanto para o Mia Couto como para os meninos e meninas e professores e estudantes, né, quem não teve a oportunidade ainda de entrar no nosso teatro, se estivéssemos aqui, estaríamos ocupando essas poltronas, apreciando a beleza desse telhado, que é o telhado projetado especialmente posterior a um incêndio, Mia, que nós tivemos aqui na década de 80. Esse teatro foi inaugurado na década de 1930, e aí em 80 nós tivemos um incêndio, ele ficou muito tempo fechado, então era um desejo do coletivo artístico e cultural da cidade que ele fosse reaberto, e aí quando foi reaberto esse telhado, recebeu uma projeção artística de Tomi Otaki, que é um grande nome da cultura brasileira. Então queria só te mostrar para você se sentir pertinho Obrigado. Da gente e conferir um pouquinho. Na sequência, quem vai falar agora sobre João? Oi, João.
Bom dia a todos. Meu nome é João Francisco, tá? Conhecido nas escolas por professor Jofra. Eu estou de calça preta, um blazer com pequenas listas cinzas e camiseta cinza e um óculos também para perto, pendurado no pescoço. Tem que falar que você é barbudo. Sou barbudo. E grisalho. E baixinho também. Bom, eu vou seguir do ponto em que o Ângelo parou, falando a respeito dos fanzines, né? Eles, naquele momento, em 2000, parecerem superados pela tecnologia, pela internet. Então, todo mundo começou a fazer blog, todo mundo que escrevia zine começou a fazer blog, muitas pessoas, eu também comecei a fazer blog. Porém, com o tempo, o fanzine ele voltou a ser uma prática. Eu voltei a fazer fanzine, muitos amigos voltaram a fazer fanzine, e o fanzine ele começou a ser usado também como ferramenta pedagógica. Ele entrou nas salas de aula. Hoje, os fanzines, além de servir de ferramenta pedagógica, ele também é tema de mestrados, de doutorados. Existem institutos de pesquisa de fanzine. Nós mesmos participamos de muitos eventos, e até em faculdade, para falar sobre a arte do papel xerox. Há documentários. Então, a produção hoje é grande. Ela continua grande, e nós temos esse novo espaço, que é a educação. O fanzine na educação, como disse o Ângelo, a palavra, né, que é a revista do fã, ele pode ser trabalhado em sala de aula com qualquer tema. Qualquer tema é possível trabalhar o fanzine. Não só língua portuguesa. A princípio, você pensa em língua portuguesa, você pensa em arte, mas você pode trabalhar em qualquer componente curricular com um fanzine. Biologia, matemática, geografia, história. Qualquer componente curricular, você pode trabalhar com o fanzine. Nesse trabalho, por exemplo, que foi feito com os textos de Mia Couto, os professores tiveram a oportunidade de, ao ler o texto com os alunos, dar a chance aos alunos de vivenciar os textos de Mia Couto. Não foi apenas um texto lido para se responder perguntas. Foi um texto lido para que eles pudessem fazer uma imersão em relação ao texto, para que eles pudessem vivenciar o texto, conhecer de perto, conhecer quem foi o escritor, poder debater entre eles o que falava aquele texto, o que propunha aquele texto, qual reflexão poderia se tirar daquele texto. Eles brincaram com as palavras, eles jogaram com as palavras. E ao transformar isso em um fanzine, ao fazer uma colagem, ao fazer um quadrinho, partindo do texto de Mia Couto, os alunos, nesse momento, eles também passaram a ser autores. Junto do texto de Mia Couto, eles passaram também a interagir, a criar, a ter autonomia e a gostar daquilo que estavam fazendo. É uma porta de entrada muito interessante e acolhedora para a literatura. E os fanzines, eles promovem isso, eu sou um exemplo disso, eu passei a gostar mais de ler, gostei a não só literatura, mas notícias em geral, com os fanzines. Os fanzines, eles foram muito importantes na minha adolescência e continuam sendo importantes na fase adulta.
Então, os fanzines na educação, eu acredito que é uma ferramenta pedagógica, que seja uma ferramenta pedagógica que pode ser usada não só por ser um recurso barato, uma ferramenta barata, você vai usar sulfite, você vai usar cola, você vai usar revistas para recortar, mas, sobretudo, é importante porque desperta no estudante a vontade de criar, a vontade de interagir, a vontade de trocar, a vontade de ser solidário com o colega, porque muitas vezes o colega não desenha, mas o outro colega escreve. E aí eu consigo, nesse momento, criar uma dupla, em que um escreve, o outro desenha, e o outro faz a colagem. Então, o fanzine ele tem essa proposta de não só ser uma ferramenta pedagógica, né, mas também de proporcionar uma experiência enriquecedora para os estudantes, e não só para o estudante, mas também para o professor. João, que delícia te ouvir, porque eu consigo perceber a conexão entre o professor e o fanzineiro. E aí a paixão das duas artes, porque professor também é uma bela arte, né? E isso fica muito claro na sua fala. E em especial quando você diz que o texto dentro do projeto Recortando Palavras é muito mais para além da leitura, é para a vivência. E é isso que a gente quer mostrar. Vamos fazer um intercâmbio aqui, Arnaldo, só para a gente trazer uma escola, para a gente poder fazer essa divisão. Olha só, a Escola Estadual Dr. Geraldo Correia de Carvalho, né, com o trabalho que realizou, ela tem aí algumas coisas que a gente pode mostrar, porque nós pedimos para que todos os estudantes nos trouxessem, né, nos encaminhassem com antecedência. A gente produziu aí, uniu todos os trabalhos da escola, e eu vou pedir para a nossa equipe colocar, para que tanto Mia como você que está nos acompanhando e os estudantes possam ver o trabalho da Escola Geraldo Correia de Carvalho, e também vou fazer a pergunta da Emily Isabelle Moraes. Mas podemos ver, meninos, o primeiro vídeo? Então vamos lá. Essas são fotos dos meninos em atividade, Mia e pessoal que nos assiste. Algumas escolas a gente tem aí um início de retomada, né, das atividades pós-pandemia, então eles conseguiram se encontrar. E aí vai a derivação da leitura, né, a partir da convivência com a sua obra. Gostei dessa fala do João, é uma vivência mesmo literária que o projeto proporciona, um debate. Não é uma leitura isolada, né? Não é embora isolados estivéssemos todos nós, esse momento foi uma leitura coletiva, e acho que isso é muito importante. Vou fazer então a pergunta da Emily, e aí a gente volta com o Arnaldo. A Emily, Mia, pergunta assim para você, ó. Mia está aqui, legal. Mia Couto nasceu na metade da década de 50 e seu país, Moçambique, decretou a independência do colonizador em 1975. O jovem Mia vivendo boa parte desse período histórico. Aí os meninos lá da Escola Geraldo Correia de Carvalho, com a representação da Emily Isabelle, quer saber o seguinte: gostaríamos de saber se essa vivência influenciou a sua formação como escritor. E se, por ter origens familiares portuguesas, se sofreu preconceito na infância ou na juventude. Bom, obrigado, Emily, obrigado a todos e todas que estão a fazer a pergunta. Eu sou filho de portugueses que se, digamos, autoexilaram em Moçambique para fugirem de um regime de ditadura que nessa altura governava Portugal e governava todo esse império que Portugal tinha, um império colonial, em África, nos vários países da África. Moçambique era só um deles. Então, eu nasci e vivi toda a minha vida nesse país e fui educado em minha casa como digamos, com a consciência que aquela terra era minha, mas eu deveria lutar, eu deveria juntar-me aos que estavam lutando, os moçambicanos todos, que estavam lutando para que esse país fosse livre, fosse independente. Então, desde muito cedo, desde os 14, 15 anos, que eu tomei consciência e, digamos, assumi essa luta como uma luta minha. E a luta em Moçambique foi uma luta muito bonita, porque envolveu todos os moçambicanos de várias raças, de várias etnias, de várias religiões. Né? Foi uma frente muito larga para se fazer esse combate e esse combate foi vitorioso. Eu fui um dos membros da Frente de Libertação de Moçambique e nessa altura, e até hoje, não sinto que tenho uma raça. Né? Moçambique é um caso muito particular, eu acho que não
talvez não tenha equivalência com o Brasil. Este é um país em que 99% dos habitantes são negros, são de raça negra, e, portanto, todos os outros que são de origem indiana, europeia, etc., asiática, se integraram nesta grande maioria, assimilaram essas outras culturas, que são várias, de raiz africana, e, portanto, não só não tenho nenhuma queixa de ser discriminado, como também só tenho o contrário, tenho uma gratidão enorme pela maneira como este país aceitou essas diferenças e se construiu com essas diferenças. Que maravilha. Bem, Arnaldo, com você. Bom dia. Meu nome é Arnaldo Neto. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu estou usando uma calça cinza, uma camisa branca, quadriculada, sapato preto. Eu sou moreno, meu cabelo é curto e eu tenho 1,64 m. Bom, vou falar um pouquinho do projeto, como se iniciou o projeto Recortando Palavras, né? Bom, nós estamos desde 2015, né, na Feira do Livro, com salões sobre quadrinhos, fanzines e educação. Em 2019, surgiu o projeto Recortando Palavras para que nós pudéssemos alcançar um maior número de alunos, visto que grande parte dos alunos ficavam de fora dos salões, porque ele tinha uma limitação, né, de capacidade. E o primeiro homenageado, né, foi em 2019, foi o autor Inácio de Loyola Brandão, né, que nós fizemos aí com ele. Em 2018, nós fizemos um salão de ideias, e em 2019, né, ele foi homenageado da Feira do Livro, e, portanto, o projeto Recortando Palavras, ele sempre homenageia, o Recortando, ele faz o projeto junto com o homenageado. Bom, assim como 2020, né, 2021, com Mia Couto, em 2019 também as inscrições se esgotaram rapidamente. Nós fizemos com 25 escolas inscritas, mas um número muito maior de escolas também participaram, mesmo não conseguindo fazer inscrição e mesmo não conseguindo estar presencialmente no Teatro Pedro II, onde tiveram cerca de 1.000 alunos que participaram da culminância desse projeto, né? Em 2019 foram feitas várias ações, né, ações solidárias que as escolas desenvolveram, né, em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que foi o mote da feira em 2019. Fizemos as formações de professores na Diretoria Regional de Ensino de Ribeirão Preto, fizemos também as formações presenciais nas escolas, fizemos uma ação social também no Lar Padre Euclides, né, com idosos, produzimos com eles um fanzine, e esse lar também foi contemplado, né, junto com o projeto Recortando Palavras, né, através do projeto, com uma doação, né, de alimentos e mantimentos para esse lar. Foram feitos também caricaturas que foram expostas na Praça 15 de Novembro, aqui em Ribeirão Preto. E esse ano, né, nós tivemos que nos adaptar por conta da pandemia do Covid-19. Né? Nós achamos que ia ser uma grande dificuldade, mas, para nossa surpresa, né, nossa grata surpresa, as inscrições se acabaram também de forma muito rápida. Nós fizemos também essas mesmas formações, mas agora de forma online, usando as plataformas digitais, as formações oficiais da Diretoria Regional de Ensino e também os professores, né, que sempre nos procuram. Né? É um projeto que ele se iniciou em 2019, mas ele nunca tem um fim, porque os trabalhos dos professores, os alunos, né, eles continuam. Os professores usam o fanzine, né, como uma ferramenta pedagógica, como o João falou. Porque grande parte dos materiais que são necessários para se produzir um fanzine são materiais escolares, canetinha, tesoura, cola, e os professores perceberam nisso um canal de comunicação entre os alunos, né, onde o aluno pode se expressar. Né, a questão do digital, né, que é muito importante, né, que existia essa questão, essa cultura, essa ideia do nativo digital. E, na verdade, os professores começaram a perceber que, na verdade, o adolescente ele precisa de um canal de comunicação, seja ele digital ou seja ele no papel. E os alunos eles aprendem brincando, eles aprendem de uma forma lúdica, né, com os fanzines. E são os alunos de 9º ano, né, que estão participando, algumas escolas também de ensino médio que também realizam o projeto.
Bem, bom ver vocês aí na nossa plataforma, na nossa sala virtual, meninos, meninas, professores. Quero aproveitar e agradecer a diretoria de ensino, super importante, Priscila está conosco. É importante a gente contar, né, para quem está nos acompanhando agora, que essa porta que se abre para que a gente possa entrar, ela é aberta pela diretoria de ensino, que é a rede que cuida das escolas do sistema estadual, né, do sistema público estadual de educação. Sem a adesão de vocês, sem a permissão de vocês para a gente fazer esse contato com professores e com estudantes, o projeto não se viabiliza. Priscila, muito obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui também acompanhando a essa galera. Já agradecemos a Emily, daqui um pouquinho João tem pergunta, Arnaldo tem pergunta. Quero agradecer também a parceria e a presença da Escola Professor Fernando Campos Rosa, a Alícia Maria Ricardo Sinclair, ela está aqui também participando, obrigada por representar a escola. E vamos ver o trabalho, um pouquinho antes da pergunta do João, para a Escola Professor Romualdo Moreira de Barros, né? A Maria Vieira de Souza está representando essa escola, e eles também mandaram trabalhos que a gente vai ter oportunidade de mostrar agora para o Mia Couto. Vamos ver o trabalho realizado pela escola? A colagem, né, meninos, a gente pode comentar um pouquinho até para poder ilustrar. Ela vem casada com texto, ela tem uma diversidade de linguagens, né, artísticas, né? A gente percebe nesses trabalhos esse lugar de protagonismo do estudante, né? Ele colocar a sua formatação. Sim, Adriana. A colagem, ela tem a possibilidade de interagir com o texto e com o desenho. A interação com o texto e com o desenho, porque você pode usar o corpo, né, de uma imagem da revista e você criar uma caricatura no lugar da cabeça, por exemplo, das pernas, dos braços. Eu acho muito importante também a colagem, porque nem todo mundo sabe desenhar, né? Parou de desenhar em algum momento da vida. Algumas pessoas podem não ter uma boa ideia para escrever no momento, né? Então, a colagem permite, em sala de aula, que todos participem, né? Todos têm acesso à produção do fanzine. Porque aí você pode colar reto, torto, errado, não tem isso dentro do fanzine, né? Porque tudo é expressão, né? Tudo tem leituras e releituras do trabalho realizado. O fanzine, ele inclui a todos. Isso. Quer fazer sua pergunta, João? Quero sim. Então, vamos lá, para o Mia. Para o Mia Couto. Mia Couto, você disse ontem que nós precisamos perder o nosso medo de não saber. E a escola, né, por muitos anos, foi um local, né, muitas, infelizmente, ainda existe, né, um local em que o que vale é o saber. Ou você sabe, ou você não sabe. Como tornar a escola um espaço mais aberto e que, de fato, promova uma educação libertadora? Mia? Ok, eu entendi a pergunta, sim. Bom, eu acho que a escola, isso tem que ir junto, não é só a escola que faz, mas existe toda uma cultura que promove a ideia de que dessa divisão entre e a hierarquia entre o valor que tem o erro e o que está certo, e, digamos, que condena o erro e condena aquilo que não é previsível, que não em relação ao qual não temos certeza. Mas a verdade é que se existe vida, por exemplo, é porque existe erro. Se não houvesse erro, não havia mutação. As células não sofriam mutações. E as mutações é que provocam, são um grande motor da evolução, não é? Nós somos quem somos com a nossa própria individualidade porque há erros na reprodução das células, não é? Na reprodução celular. Então, eu acho que o fanzine, como se disse aqui, não tem erro, é um bom material. Não acredito que a escola vá, de repente, mudar esse paradigma de ensinar aquilo que está certo e que está correto. Mas pode-se introduzir como uma espécie de uma pequena guerra de guerrilha, alguma coisa que faz com que a gente perca o medo de errar. E como dizia o vosso grande poeta, que também é nosso, o Manuel de Barros, criar beleza, criar poesia, muitas vezes vem do errar bonito, não é? E aqui o fanzine pode ter um papel e que ajuda nesta luta.
Importante fazer essas conexões e mostrar para você que nos acompanha a dimensão, né, do conjunto de conteúdos que a gente disponibiliza aqui na feira. Logo depois da participação ao vivo do MIA, nós tivemos no finalzinho do dia ontem um debate sobre o trabalho de Humberto Maturana, e uma das participações na nossa sala virtual dizia exatamente de onde estava a beleza, né? Onde é que estava a beleza, referindo-se ao grande Paulo Freire. E os especialistas, os dois aqui, o Cláudio e o Sebastião, disseram que na reflexão, né, a reflexão é o antídoto para as coisas que não estão do jeito que deveriam estar. E a reflexão se dá. O fanzine é um momento de reflexão, né, porque ele reverbera a sua leitura de mundo, né, a sua interpretação. E aí você permite refletir. Quero agradecer à escola Dr. Guimarães Júnior. Estou vendo ali o pessoal do Guimarães. Olá, gente. Obrigado por estarem aqui. E trazer agora a Escola Estadual Professor Vicente Teodoro de Souza. A Ana Luísa Maia dos Santos está representando todos os estudantes da escola. Ela tem uma pergunta e eu quero chamar também o vídeo dos trabalhos realizados pelos meninos e meninas, né, pelos estudantes da Escola Professor Vicente Teodoro de Souza. Eles tiveram a oportunidade de fazer um pouco de leitura de vida e obra, né, do Mia Couto, pelo que a gente observa nos trabalhos entregues. Sim, eles trabalharam textos do Mia Couto, né? E o fanzine, a gente sempre fala isso, ele te obriga à pesquisa, né? Você precisa ir atrás de uma informação para condensar com a sua linguagem. Então, o fanzine ele tem um início na pesquisa, depois vem a produção e depois o momento máximo, que é mostrar para o colega. E a gente percebe também que eles trabalharam muito com recorte de palavras. Tá. Não exatamente apenas de imagens. Então, e a palavra é a matéria-prima de Mia Couto, né? É a matéria-prima de Mia Couto. Faz isso a nosso prazer, né? E eles estão brincando com as palavras. Como eu disse, eles estão entrando em um jogo. Nesse momento, o que acontece ao fazer o fanzine é um jogo de palavras. Tá bom. A Ana Luísa Mia Couto, ela diz o seguinte: diante dos prós e contras, né, qual o seu legado relativo à sua vivência como escritor? E, na sequência, qual das suas obras você considera a mais importante de reconhecimento e que está em evidência, faz sucesso até o momento? Essas duas perguntas. Vou começar pela segunda. Bom, eu não sei se sou eu a pessoa certa para falar de mim ou para falar do meu trabalho. Eu acho que aquele livro que outros consideraram, porque são os outros que têm que avaliar o que fazemos, nós só temos o primeiro momento em que temos que ter verdade, e que há ali uma relação de grande, digamos assim, imersão, usando a palavra que disse o João. Nós somos esse texto, somos aquilo que fazemos, não é? Como escritores ou como pessoas, mas quem tem que julgar isso, sobretudo, são os outros. E o livro que foi mais, digamos assim, reconhecido a nível internacional foi A Terra Sonâmbula. Esse é um romance que eu fiz já há algum tempo atrás, foi em 92 que eu publiquei pela primeira vez esse romance, e ele é o que foi objeto de maior número de prémios, de traduções em mais de 30 línguas diferentes. Portanto, é isso que eu posso dizer. O que eu digo aos meus amigos e aos meus filhos e aos meus netos eu não tenho a pretensão de ter um legado. Eu escrevo e a escrita é o meu trabalho, como é o trabalho de um carpinteiro fazer mesas ou fazer mobília, mas aquilo que eu pretendo é sugerir que tudo que fazemos, seja como cientistas, como jornalistas, como educadores, como qualquer coisa, como políticos até, tem que criar beleza, tem que vir junto com essa digamos, sugestão de produzir uma relação mais ética, mais humana com o mundo.
Maravilha. Agradeço também a participação no projeto da Escola Estadual Francisco Ferreira de Freitas, participou do projeto, também está aqui na nossa sala virtual. A Escola Silvio de Almeida, aqui representado pela Rayane Caroline Félix de Oliveira, e eles trouxeram trabalhos para a gente avaliar, disponibilizar, compartilhar aqui com todos vocês. Vamos ver então o trabalho da Escola Silvio de Almeida, para que a gente possa ilustrar essa nossa manhã do Recortando Palavras. Quanto tempo nós ficamos com eles em sala, em atividade, meninos? 2 meses. 2 meses de Foram 2 atividade. meses de atividades. Com encontros programados e encontros deliberados para eles mesmos promoverem, né? Exatamente, com encontros programados e com encontros programados por eles mesmos, né? De repente, eles pediam alguma consultoria, ou por WhatsApp, ou por alguma plataforma digital. Eles iam mandando os trabalhos, né? Conforme eles iam fazendo, desenvolvendo. Cada escola, ela desenvolve, às vezes, mais do que um fanzine. Eles mandam um fanzine para representar a escola. Mas, como aconteceu em 2019, às vezes, dentro de uma sala só, né, vários fanzines foram produzidos, né? E se envolveram nesse projeto professores de artes, professores de história, língua portuguesa? Como é que foi essa interação? Na verdade, essa interação ela acontece com todos os professores da escola, né? Porque há um envolvimento. Quando é passado o projeto, né, todos os professores eles acabam abraçando, porque os alunos gostam de fazer e acaba entrando como um projeto oficial da escola, né? Como acontece na maior parte das escolas que nós conversamos, né? O fanzine ele nunca acaba, né? Existe a culminância do projeto Recortando Palavras, mas desde 2019 até aqui, vários outros momentos, mesmo quando não é o momento do projeto Recortando Palavras, os alunos estão desenvolvendo fanzines e os professores sempre nos procurando para a gente dar algum tipo de consultoria a eles. Nesse conjunto de trabalhos realizados a partir da obra do Minha Couto, a gente viu bastante caricatura. A caricatura é um elemento do fanzine? Sim, a caricatura porque a caricatura é uma observação, né? O especialista aqui é o Arnaldo, ele vai poder falar melhor, mas a caricatura no jornalismo, né, na imprensa em geral, ela sempre foi um meio de expressão. E o Arnaldo pode nos falar assim, o que é uma caricatura, né? Quais são os principais elementos da caricatura? Você viu aí, né, Mia? Várias caricaturas suas feitas pelos estudantes. É um elemento importante. Sim. É um elemento importante, né, Arnaldo? Então, a caricatura, ela não é... Muita gente acha que ela é um retrato fiel, como se ela fosse um retrato. Na verdade, não, né? Ela é no caso do Recortando Palavras, ela é uma homenagem ao autor. Mas a caricatura, ela não pega só os traços físicos, né? Ela pega também os traços psicológicos, né? Os trejeitos da pessoa e destaca o que ele tem de maior evidência. Por exemplo, o uso de um óculos ou uma barba, alguma coisa que identifique a pessoa. No caso aqui, o autor homenageado, que é o Minha Couto. Maravilha. A escola também, vereador José Veloni está conosco. Obrigada, meninos e meninas de lá. A escola estadual, professora Djanira Velho. A Djanira Velho, o Ricardo Gifone Carvalho Fernandes é quem está representando. E eles também mandaram o trabalho. Vamos ver que na sequência a gente vai para as perguntas novamente. Vamos conhecer os trabalhos aí da escola de Djanira Velho. Nós trabalhamos com que ano? Foi o 9º ano? Foi. Foram os 9 anos que trabalhamos. Fizemos esse trabalho com, às vezes, dependendo da escola, 1 sala, 2 salas, 3 salas. E podendo também trabalhar mais de um texto de Minha Couto. Na verdade, então, a gente trabalhou com aproximadamente uns 800 estudantes nesse projeto, nessa fase anterior ao encontro hoje. Possivelmente, e até mais. Por exemplo, no caso de 2019, né, os 9 anos representaram, mas o professor que fez o projeto com os 9 anos, ele acabou levando o projeto para as outras salas em que ele atuava. Principalmente em salas em que tinha alunos de educação inclusiva, né? Vocês falaram um pouco sobre a questão da inclusão, né? Do fanzine, de todo mundo poder participar, né? Em 2019, nós tivemos uma caricatura de uma aluna da Escola Cordélia, que ficou exposta, né, na Praça 15, né? Que era uma aluna de educação especial. No caso da Escola Alcides Corrêa também, alunos da educação especial também participaram de fanzine, uns dos 9 anos e outros
não necessariamente de séries menores ou até de séries maiores. O professor, ele acaba representando os nonos anos, mas ele acaba trabalhando com todas as classes em que ele atua. Normalmente acontece isso. Então, o alcance do projeto, o número de alunos, a gente não consegue mensurar, é muito maior do que a gente imagina. E as oficinas, elas promovem na escola uma movimentação que acaba chamando a atenção das outras salas, dos outros professores, e fazendo com que todos queiram desenvolver uma oficina de fanzine na sua sala. Maravilha. Olha só, quero agradecer também às outras escolas, né? Professor Paulo César Camiel Giovanetti, a Mariana Stephanie Cassiano é que está representando. Também entregaram trabalhos a respeito da sua obra. Mia, vamos mostrar para você também. E aí, na sequência, tem umas perguntas da Escola Otoniel Mota. Então, vamos ver aqui o trabalho da Escola Professor Paulo César Camiel. Aqui, Adriana, eu queria dizer o que nós já mencionamos, a questão do você trabalhar com o que você tem à mão, né? A gente está vendo que é manuscrito, né? Nada te impede de fazer um fanzine. Aquilo que você tem à mão, você pode expressar a sua ideia. Seja recortando, pode usar o computador, né? Eu comecei fazendo fanzine com máquina de datilografia, né? Então, mas você escrevendo à mão, e são todos elementos revolucionários que estão dentro da escola: papel, tesoura, cola e uma caneta. E hoje, com a tecnologia, você pode, como estamos vendo aqui, usar, né, fazer o fanzine de papel e depois compartilhá-lo nas redes sociais. Fora o que a gente dá a oportunidade de descobrir talentos, né? A gente tem a chance de, ao promover o fanzine, né, liberar o menino e a menina para a produção, os estudantes para a produção, e aí você se descobrir. Muitas vezes, aquele aluno que não participa da aula do professor, ele se encontra em uma oficina de fanzine. Bem, daqui a pouquinho eu vou trazer o trabalho realizado pelo Otoniel Mota, mas eu vou primeiro começar aqui pelas perguntas da Mirela dos Santos Martins e a Sara Maria Souza da Silva. São as duas estudantes que estão aqui na nossa tela virtual representando o Otoniel Mota. E aí as perguntas são as seguintes: Mia, quais são os brasileiros e brasileiras que você costuma ler? Ok, Bom, eu li aquilo que era, digamos assim, que eram os clássicos, aqueles que eram mais conhecidos na década de 70, 60, 70. Agora tenho que fazer algum trabalho para me pôr a par e estou acabando de ler uma coisa da Carla Almeida, chama-se Tudo é Rio, do Itamar Júnior, que é o Torturado, e leio e sigo aquilo que o Eugène Fuchs faz também com alguma assiduidade. A outra pergunta ainda da Escola Otoniel Mota é a seguinte: você já disse que na África não há realismo mágico, mas sim um realismo real. Acredita que aconteça o mesmo no Brasil? Acredito. Mirela e Sara, olá, boa tarde, bom dia para vocês. Eu acredito que seja a mesma coisa no mundo inteiro. No fundo, mesmo naqueles países em que a gente suspeita que as pessoas têm uma obediência cega à realidade. Na verdade, a realidade é uma coisa que ninguém tem tanta crença assim no mundo. Imagino que na própria Suécia, nos Estados Unidos da América, etc., as pessoas tenham de uma maneira envergonhada até, porque pensam que ser modernos digamos, negar esse lado mais mágico, digamos assim, mais irreal da realidade, mas isso faz parte da nossa essência humana, da nossa necessidade de perceber que há alguma coisa que não é traduzível, que é invisível e que vai permanecer sempre imprevisível. Vamos mostrar os trabalhos realizados pela Escola Otoniel Mota, para a gente poder compartilhar com o Mia, a homenagem que foi feita a ele ao longo desses 2 meses em atividade de sala. Vamos ver? Seguindo a mesma lógica, né, do trabalho, o texto, né, e as imagens. Lembrando que as capas, né, as ilustrações dos livros do Mia Couto são muito sugestivas, sempre muito lindas. Sempre. Com muita cor, né, Mia? Você interfere nisso, Mia? Você participa diretamente da produção das capas? Não, eu tenho a felicidade de ter encontrado a alma gêmea desse outro lado do mundo, né? Alguém que percebeu como fazer isso que eu faço na escrita
do ponto de vista daquilo que é a imagem gráfica. Que maravilha. Olha só, a escola também Miguel Jorge está conosco. Olá, meninos e meninas, estudantes, maravilha tê-los aqui. E eles também fizeram uma produção, vamos conhecer. A escola Miguel Jorge, aí, também trabalhando com cores, né? Que é o que a gente vê nas ilustrações, nas capas. Cores, colagem, caricatura também presente. Misturando desenho, exato, com colagens. Legal aí. Então, esse trabalho que você está vendo, para você que está sintonizando agora aí o nosso YouTube, a nossa transmissão, nós estamos com o Mia Couto ao vivo aqui no palco do Teatro Pedro II, mostrando para ele as produções realizadas ao longo dos 2 meses de trabalho em sala de aula com a obra dele, com o envolvimento de mais de 800 estudantes da rede estadual de ensino aqui no município de Ribeirão Preto, com algumas cidades da região também, que elas fazem parte da nossa rede regional, né, e 20 escolas e mais de 800 estudantes trabalhando. A outra escola é a professora Alcides Correia, e aí a pergunta é a seguinte, Mia, estou achando que é bem filosófica. Vê como é que você entende aí a pergunta. O menino que escrevia versos no texto já era o Mia Couto? Sim, era eu. Quando ele... Era eu, e no fundo, esses versos também me escreviam a mim, eu estava sendo escrito também. A diferença é que eu, ao contrário desse menino, eu em minha casa fui bem aceito da maneira como eu era, quer dizer, não queriam que eu fosse um outro, os meus pais não queriam que eu me transformasse numa outra pessoa mais prática, com uma ligação mais rentável com o mundo, que pudesse ser um grande advogado, um bom médico ou qualquer coisa. E, portanto, deram-me esse espaço para eu crescer como eu queria. Não? Maravilha. Essa pergunta veio da Escola Estadual Professor Alcides Correia, que também tem trabalho para mostrar e compartilhar como foi a produção. Vamos mostrar. Importante dizer, Adriana, que a Escola Alcides Correia é onde atuam o Arnaldo e o João. São professores nessa unidade escolar. Eu sou o professor coordenador e o Arnaldo é o vice-diretor. E a escola toda fez a adesão, né? Vocês estavam lá, vocês já ajudavam todo o processo a acontecer. A produção, né? Essa produção é dos 9º anos, tá? Em relação à pergunta, né, ser filosófica, é que todos os alunos, ao ler o texto, eles não têm, né, aquela distinção entre realidade e ficção, muitas vezes. Então, eles viam ali o Mia Couto. A questão de ser uma pergunta filosófica é que toda criança, todo jovem, ele é filosófico por si mesmo. Todos são. A criança, principalmente, ela faz perguntas filosóficas o tempo todo, né? E, infelizmente, ao crescer, né, essas perguntas, por serem censuradas pela realidade, né, que nós acreditamos ser, elas acabam desaparecendo ou reaparecendo em algum outro momento de nossas vidas. Eu tenho aqui a participação do Maicon dos Santos Costa, ele é da escola Professor Rita Ferraz Caselli. Antes que a gente mostre o vídeo dele, só preciso aqui a minha conexão para conseguir conversando com o Mia. Parece que a gente teve aqui uma temporária queda, já estamos de volta com o Mia Couto aqui. Mia, a pergunta, né, que eles fazem, né, na verdade o Maicon representando os estudantes, é a seguinte: de onde surgiu a vontade de ser biólogo? E como é unir o mundo da escrita e da biologia em suas obras? Na sequência, eles aproveitaram. Você considera Mia Couto seu alter ego para a escrita? Bom, eu vou começar pelo fim. Eu não preciso de pensar que existe um alter ego, porque eu me vejo como uma multidão de egos, de pessoas que existem dentro de mim. Portanto, a ideia de um alter ego é uma ideia que me parece que está colada a uma visão ainda muito estreita, muito, digamos assim, estruturada daquilo que pode ser a pessoa humana.
E eu acho que a pessoa humana tem um enorme potencial de caos e que tem uma pluralidade. São muitos, nós todos somos muitos. Nós todos andamos a vida inteira dialogando, digamos assim, colocando em conversa essas várias identidades que nós temos. Não é? E por isso, eu queria já dizer uma coisa que estava a pensar dizer no fim. Por isso, quando o João falou nisso, que era uma espécie de ditadura da realidade, às vezes vem dizer, tu tens que, a realidade é outra, a realidade, tu tens que te adaptar, ajustar à realidade. E a pergunta que nós todos devemos fazer sempre é qual delas, qual das realidades que você está invocando agora, qual das as identidades você está invocando para dizer quem tenho eu que ser, não? Então, eu sou biólogo dessa maneira, quer dizer, eu sou biólogo sabendo que a biologia é uma janela por onde eu espreito o mundo, mas não é a única. Mesmo a relação que eu tenho com a ciência, que é uma relação de paixão, de amor, não é muito diferente da relação que eu tenho com a escrita. É uma outra janela e cada uma espreita a vida de uma certa maneira e ajudam-me, elas não têm briga nenhuma. Para mim, essa pergunta surge sempre, mas é uma pergunta que deve ser ela própria sujeita a uma certa, digamos assim, indagação. Por que é que me fazem essa pergunta? Por que é que as pessoas pensam que entre a biologia e a escrita literária existe essa grande distância, quase conflituosa, não é? Por que é que tem que ser? A biologia ensina-me a ter uma linguagem mais próxima com os bichos, com as árvores, e foi isso que me fez ser biólogo. Eu queria não só... amava, mas amar era pouco. Eu queria ser como esse bicho, queria fazer parte, queria ter uma ligação em que eu me sentisse parente e digamos assim, um pequenino grão desse imenso mundo, né? Vamos mostrar então para vocês os trabalhos entregues da escola professora Rita Ferraz Caselli, que o Maicon está representando, que foram essas duas perguntas agora respondidas pelo Mia. Vamos ver esses trabalhos. Enquanto a gente coloca aqui na tela, tem 35 segundos aqui da escola professor Rita. É interessante lembrar, você falava, né, a primeira versão do encontro de vocês, porque a gente tem aqui no espaço para realizar a feira, né, um espaço fechado para 90 pessoas, um espaço fechado para 200, um espaço fechado para 1000 e pouco, e na primeira vez a gente foi enchendo as pessoas, mostrando, né, o interesse das pessoas pelo trabalho, né, do fanzine. Isso é super legal, né, Arnaldo? Sim, é verdade, Adriana. No nosso primeiro em 2015, né, nós fizemos no auditório Meira Júnior, né, que não couberam, né, o número de pessoas. Em 2017 aconteceu uma coisa muito interessante, que foi na ACI, que a Feira do Livro ela reservou um espaço diferenciado para receber os alunos de uma escola de educação especial da cidade de São Simão. São Simão trouxe, né, esses alunos para participarem da feira. Não sei se foi a primeira vez ou não que a feira recebeu esse público, e esse público também produziu um fanzine que foi distribuído no dia do evento, né? Uma coisa que eu queria destacar nos fanzines anteriores, né, que apareceu aí um elemento que não tinha aparecido nos outros, que é a questão dos quadrinhos, né? A gente estava vendo mais colagens e poemas e poesias, mas apareceu ali os quadrinhos. E os quadrinhos que apareceram ali foram feitos ali a lápis de forma simples, quase que com um homem palito, né? Como o Ângelo falou na primeira fala dele, às vezes a pessoa ela não sabe desenhar, ou ela esqueceu, né, desse processo todo, ela acabou não treinando mais, ela acabou esquecendo de desenhar. Mas os alunos, eles pelo menos no recortando, né, palavras, eles aprenderam que o que importa no quadrinho, na verdade, não é o desenho elaborado, é uma boa ideia, né? O quadrinho ele é uma arte sequencial, é um jeito de você contar uma história também com imagens, né? Então, se você tem uma boa ideia, você pode fazer um quadrinho, mesmo sendo com um desenho extremamente elaborado, né, como parecidos com o da Marvel, da DC Comics, ou até mesmo com um hominho palito, né? Lembrando que o Enfio, né, tinha um desenho super, super simples, e ele era um grande chargista, quadrinista, né? Então você não precisa ser um grande desenhista, né, perfeccionista, para fazer um quadrinho de qualidade. O importante é a ideia que comunica. Maravilha. Então vamos mostrar para o pessoal e também para o Mia Couto os trabalhos desenhados, realizados pela escola professora Rita Ferraz, para que a gente também...
Cada um escolheu a obra que queria trabalhar? Vocês trabalharam com recortes em relação aos textos também? Como é que foi esse processo? Nós escolhemos 8 textos. Esses 8 textos foram enviados aos professores e os professores trabalharam de acordo. Poderiam trabalhar apenas com texto, poderiam trabalhar com 2 textos. Aí ficou a critério dos professores, a critério da escola. Bem, e a escola Virgínio Meloni, a Maria Clara, né, Conceição, é que representa a escola, também enviou os trabalhos para a gente compartilhar. Né? Digo mais uma vez, né, se Mia Couto estivesse presencial, se os alunos estivessem ali, nesse momento, Mia, cada um subiria ao palco para entregar para você, né, o conjunto de trabalhos realizados ao longo do semestre, ao longo dos 2 meses. Por isso que nesse formato virtual, a gente está compartilhando aqui para que não percamos, né, o protagonismo que a gente projetou ao longo de todo o processo de criação do Recortando Palavras do estudante, que o trabalho dele fosse importante nesse momento, né, e que o autor homenageado pudesse acessar. Por isso que a gente está fazendo aqui esses recortes, intercalando, né, os trabalhos realizados em sala de aula. Vamos mostrar, então, o trabalho que a escola Virgínio Meloni apresentou? Você falou dessa entrega dos fanzines. Em 2019, o Inácio saiu daqui com uma caixa cheia de fanzines, né? Verdade. Eu não sei se esse ano vai ter a possibilidade de a gente enviar esses trabalhos para o Mia também, né? Já fizemos isso com os trabalhos do Sérgio Vaz, ele já até recebeu, ele vai vir também no Combinando Palavras e podemos fazer isso com certeza. Utilizar o bom e velho correio, né? O velho correio. Sem o correio e sem o xerox não haveria fanzine. Exatamente. Eu vou ao Brasil buscar isso. Eu vou adorar recebê-lo aqui, hein? Porque a gente já está projetando outros encontros. Maravilha. Tenho perguntas também da escola Professor Rafael Leme Franco, a Maria Evangelista Sene e a Letícia Silvia Trevisan de Souza, são as que estão representando a escola. Lembrando que a gente está com a nossa plateia virtual, formada por estudantes das 20 escolas que participaram ao longo de 2 meses, né, estudando, lendo, né, vivendo a obra de Mia Couto e transportando as suas leituras, as suas interpretações para os formatos possíveis que o fanzine disponibiliza. A Maria, ela pergunta o seguinte: qual dos seus poemas produziu olhando para si mesmo e se ele se preservou bem, né, se ele preservou bem com o passar do tempo, se esse poema ainda se aplica a você nos dias de hoje, a Mia Couto de 2021? Essa pergunta, nem sei como vou responder. Realmente, eu acho que todos os poemas eu faço olhando, não exatamente para mim mesmo, que eu acho que eu não mereço essa atenção, não quero ser o centro de mim própria, mas para pôr, digamos, eu tenho que primeiro lidar comigo mesmo, quer dizer, com as pessoas várias, com aquilo que são as experiências que tenho dentro de mim, como é que as pessoas vivem dentro de mim, as lembranças que eu tenho dos outros, etc. E toda a poesia é feita assim, começa por ser feita assim, por muito que ela seja feita para outros, ela só é verdadeira se nós nos emocionarmos, nós que estamos a fazer o poema e comunicamos com ela. A parte das vezes que eu releio os meus poemas, eu tenho quase até um sentimento de pudor, quase uma vergonha de dizer, olha, como é que eu fiz isto? Penso sempre que devia ter feito de outra maneira. E essa não é um descontentamento, digamos assim, não é que eu pretenda anular isso que eu fiz antes, mas eu percebo que quem fez isso, que ali está nesse poema, nesse livro, não sou exatamente, não é exatamente a mesma pessoa que sou eu hoje, não é? Faria de outra maneira. Agora lido de uma maneira mais serena com isso, mas primeiro, no princípio eu queria quase corrigir, queria regressar ao texto e dizer não olhem para esta versão, eu tenho uma melhor. E aí elas também perguntam, tem alguém na sua família em que você se inspirou? Sim, a minha família é uma família que tem personagens muito fortes, toda ela. É uma família, felizmente, como é que eu poderia dizer, quase pouco funcional, no sentido de cada um deles ter construído como uma pessoa muito particular e tinha que ser assim porque
porque nós vivemos em condições que eram muito difíceis e tínhamos pais que eram muito criativos e que nos deram um enorme espaço para sermos quem nós queríamos. Mas o meu pai é provavelmente a pessoa que eu mais regresso quando eu escrevo, porque ele era um poeta e porque ele me ensinou a importância das pequenas coisas, como o Manuel de Barros veio a fazer quando eu li a poesia do Manuel de Barros, quando ele dá importância às coisas que não têm nome, que não têm valor, as coisas do lixo, as coisas que são atiradas para a margem, né? E as pessoas e os bichos que são atirados para o lado invisível do mundo. Esse era o meu pai, essa é a lição do meu pai. Que delícia. Olha, durante o processo de produção dos estudantes, a gente foi pedindo para eles mandarem fotos, para a gente poder acompanhar, que é uma coisa que nós faríamos normalmente se tivéssemos podendo nos encontrar. E eu queria compartilhar, a gente já encerrou aqui a passagem por todas as escolas, a gente vai seguir conversando ainda com Mia, trazendo aqui outras perguntas, mas queria só mostrar as fotos desses meninos em produção, exatamente para jogar luz nesse processo criativo, porque ele é, né, a base central. Então, percebe aí as atividades, nada como se encontrar na biblioteca da escola. Olha que coisa linda essa biblioteca dentro da própria unidade escolar ali, né, os meninos produzindo, trabalhando. Me parece que eles estão assistindo, né? Esse é o pessoal que está ao vivo com a gente? É isso, moçada? Ah, tá bom. Então, esse é o pessoal que está com a gente agora. Eles estão ao vivo com a gente agora, acompanhando, né, as atividades. É que eles estão tão imóveis. Gente, vamos fazer assim para o Mia Couto? Por favor, eu quero ver vocês se movimentando. Vai, gente, vamos fazer assim, porque está tudo tão congeladinho as imagens, só para o Mia ver a nossa energia positiva. Aqui são fotos. Ah, você... entendi tudo agora, Mia. Tinha confundido tudo, agora entendi tudo. Todo mundo está ao vivo. Ok? Toda essa galera que você está vendo está ao vivo. Mas o pessoal produziu fotos para poder compartilhar agora com a gente. Então, todas essas salas, essa galera, por isso que está tão imóvel. Mas está todo mundo assistindo. Beijo para vocês. Agora, entendi, gente? Maravilha. Olha só, fiquei apaixonada por essa árvore de livros. Que lindo. Olha lá, eles estão projetando, né? A gente está ao vivo e eles estão assistindo. Dá até saudade, né, de tê-los aqui no palco do Teatro Pedro II, mas agradeço muito, de novo, a todas as escolas, a todos os professores, né, o pessoal lá assistindo, olha lá, tá? A gente está na tela, tentando... Resiliência, né, Mia? O que a gente fez aqui é tentar manter, né, as nossas estratégias, em nome da literatura, promover esses encontros, e aí o pessoal assistindo, enquanto a gente está aqui, porque nós estamos aqui em horário escolar, né? Nós começamos bem cedinho a nossa transmissão, né? Mia está 4 ou 5 horas mais para frente, então para lá é tarde, 5 horas, né? Mas nós estamos em atividade escolar, né? Esses meninos estão nas escolas, né, nos assistindo, e os que estão aqui ao vivo conosco, na tela, são exatamente os que estão representando a escola. Se nós tivermos algum professor, viu, meninas, nessa tela virtual, que quiser fazer uso da palavra, vocês me informam aqui, para a gente retornar. Estão me informando que foi em uma escola que está faltando? Me diz qual é, por favor, para eu poder chamar, porque eu passei minhas fichinhas aqui. Vamos ver que tem uma escola que mandou material para a gente, a última escola. Ah, porque eu trouxe as perguntas anteriores, verdade, desculpa, gente, é da escola... a escola Professor Rafael Leme Franco. Eu trouxe a pergunta da Maria e da Letícia, mas não compartilhei com vocês e com Mia Couto o vídeo com os trabalhos realizados. Vamos ver, então. Vocês já se surpreenderam com os trabalhos no sentido de sobrepor o esperado? Né, sobrepor o esperado pela faixa etária, pela bagagem de conteúdos que o menino tem, né, se surpreender assim ao longo desses anos de trabalho em sala de aula? Muitas vezes, Adriana, muitas vezes. Eu tive a oportunidade de fazer oficinas de fanzine no Sistema Prisional e na Fundação Casa também. E os trabalhos feitos lá dentro, eles são muito criativos. Porque o fanzine ele tem aquele formato tradicional que nós estamos vendo aqui, mas você pode ousar nesses formatos. Não existe um formato fechado de fanzine. O fanzine ele lida com a criatividade. Então, você pode fazer um fanzine no formato de um capacete do soldado romano, por exemplo, né?
são em formato de um animal, de um pássaro. Então, você pode... E os alunos fazem isso, eles ousam bastante ao fazer o fanzine, justamente porque, na oficina, nós sempre prezamos pela liberdade do aluno, pela criatividade, e não há amarras numa oficina de fanzine. Isso é super importante, né, Arnaldo? Sim, super importante. Alguns alunos, às vezes os pais nem sabiam o talento que o aluno tinha, e muitas vezes acontece o pai ir na escola e depois pedir para a gente se tem um curso onde o aluno pode desenvolver o desenho, a caricatura, né? Isso acontece muitas vezes, né? Todas as vezes que a gente faz alguma oficina, né? Isso acontece. E às vezes aquele aluno, né, que é muito tímido, depois ele começa a interagir com os outros alunos dentro da sala, pelo fato do fanzine ser uma atividade coletiva, né? Às vezes aquele aluno que não se enturmava, às vezes ele sabe escrever muito bem, né? Ele é muito introspectivo, e essa oportunidade de ele trabalhar coletivamente faz com que ele acabe se destacando, até melhorando aí o desempenho dele escolar, né, em outras matérias, por conta dessa interação que ele faz com os colegas e também com o professor. Mas alguns alunos, sim, eles começam a desenvolver muito a escrita. Isso nos ajuda muito, por exemplo, as escolas nas provas externas, né, onde os alunos são testados em português e matemática, né, os alunos, quando vão desenvolver os textos, isso ajuda muito, né, a partir desse projeto Recortando Palavras. A gente vê que, depois do projeto, a sala ela anda de uma outra forma, principalmente no ano subsequente, quando eles entram no ensino médio. Que é a avaliação positiva, né, do projeto. Vamos aproveitar que abriu espaço para ouvirmos a participação da representante da Diretoria Regional de Ensino. Deixa eu só localizá-la aqui na tela para ver quem é que vai falar conosco, se é a Priscila, quem é que está aí para a gente. Vamos abrir o microfone delas, por favor. Eu quero abrir a palavra para a professora, né, da Diretoria de Ensino, para nos trazer aqui um bom dia e trocar palavras também com o Mia Couto. Bom dia. Consigo ver a rede, mas não está com o microfone fechado. Tem a Sabrina aparecendo ali na tela. Isso. A Priscila e a Sabrina, estão as duas, não é? Quem vai falar? Vamos lá, meninas, vamos abrir aí o microfone para vocês introduzirem aqui a participação de vocês. Acho que ela está tentando ainda abrir. Ok? Temos duas salas, né? Temos duas salas com vocês. Estou vendo a Priscila aqui embaixo. Bem, enquanto vocês tentam abrir, vocês me avisam, por favor, a hora que tiver ok? É a Sabrina, né? Que vai falar? Tá, a Sabrina que vai falar. A Priscila também está aqui, mas quem vai falar é a Sabrina. Só que a Sabrina precisou resolver o problema do áudio, porque ela até saiu da tela. Sabrina, vai se conectando aí direitinho, abrem a tela, se vocês me avisam, por favor, que eu chamo. Meninos, perguntas para o Mia Couto. O Arnaldo não fez ainda. Por favor, Arnaldo. Mia Couto, eu gostaria de saber se você se considera um griot moderno com a sua literatura. Bom, mais uma vez, eu tenho dificuldade de falar sobre mim próprio. Eu acho que tudo que eu posso considerar como sendo uma função e alguma incumbência que eu possa ter, todos os escritores no mundo têm. Eu acho que talvez a única coisa que não é meu mérito, que não fui eu que conquistei sozinho, é o facto de eu viver num país que tem culturas tão profundamente diversas, não é? Tem 25 línguas que estão vivas, que se falam cotidianamente, não são línguas que estão lá num lugar remoto ou qualquer coisa, elas, digamos, traduzem culturas diferentes, religiões diferentes. Então, eu tenho o privilégio de ter vivido, ter nascido neste momento, neste lugar, e servir de tradutor e servir de ponte entre essas grandes linguagens diferentes. Quem mais? João? Eu queria fazer uma pergunta a respeito dos fanzines mesmo, né? Eu vi que em 2014, Mia, você publicou num fanzine, né? Já é um colega nosso, fanzineiro aqui. Você escreveu um texto para o fanzine Bastidores, né? Que foi lançado por um grupo de jovens. Pelo que eu li na reportagem, o fanzine chegou por volta de 2012 em Moçambique e foi produzido por um grupo de jovens ligados à ENAV, né? Escola Nacional de Artes Visuais, em Maputo. Eu queria saber como é que foi essa sua participação, como é que está esse cenário hoje, o fanzine continua existindo em Moçambique?
Bom, para dizer a verdade, eu participei nisso, nem sabia o nome, nem sabia o que é que eu estava fazendo, não é? Mas agora que eu vi esta, digamos, eu estou muito tocado, estou muito comovido por digamos, este trabalho que foi apresentado pela possibilidade, pela potencialidade que está aqui no fanzine. Eu acho que eu vou deixar de ser escritor, vou começar a ser fanzineiro, porque aqui a obra vale tanto como um método, não é? Digamos assim, aquilo que parecem ser os materiais, eles próprios são já obra, valem tanto como produto final, não é? E eu queria dizer mais uma coisa, talvez isso já possa responder a uma outra pergunta, não é? É que existe um grande debate quando eu trabalho com gente do teatro, quando trabalho com gente do cinema, nós discutimos muito e há aquela ideia de que uma imagem vale por 1000 palavras. E o que nós defendemos, nós que somos da escrita, é o inverso, é que uma palavra vale por 1000 imagens, porque quando nós dizemos a mulher chorou, digamos assim, quem nos lê pode preencher esse rosto, isso que é essa mulher, que é essa tristeza de maneira múltipla, não é? Então, no fanzine, esse debate, não é? Esse falso conflito entre imagem e palavra, fica bem resolvido, digamos assim, porque os dois se alimentam, há um casamento muito feliz. Ok, deixa eu só ver se eu consigo a conexão com a Sabrina, beleza? Olá, Sabrina, que bom, tudo bem? Olá, Adriana, bom dia a todos, bom dia. Estou te ouvindo bem, pode seguir. Sim. Olá, Sabrina. É Sabrina, né, que está falando? Sabrina. Sim, eu sou a Sabrina, representando aqui a Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto. Para nós é sempre um prazer poder participar da FIO. E é muito interessante que, em meio a essa pandemia, nós conseguimos resgatar muitos alunos, trazê-los para perto, justamente com os textos do Mia e com a questão do fanzine. Para nós é uma satisfação muito grande, é muito de tudo isso que os meninos disseram, essa não forma fechada de trabalhar com a literatura que o fanzine nos proporcionou. E eu acho que isso fez com que os alunos procurassem mais a escola, nós tivemos uma participação maior deles, tivemos uma participação grande dos professores, e eu quero aqui, em nome da Diretoria de Ensino, em nome de todos nós, agradecer aos professores, aos alunos, Feira do Livro e ao MIA, por nos contemplar com essa literatura e permitir que nós fizéssemos essa releitura dos seus textos. Obrigada, Sabrina. Obrigado. Como eu já disse, sem a porta aberta a gente não entra, né, nas escolas, então a parceria é fundamental com a Regional de Ensino. Muito obrigada a todos os estudantes. Mia, para a gente também é uma coisa muito emocionante, porque o momento que a gente vive, né, é um momento de busca de vitórias, né, a gente tem sucessivas perdas, então celebrar a vitória é uma necessidade, inclusive, para a gente se manter dispostos, né, a seguir. A gente sabe que a gente tem estudantes que perderam um pouco a conexão com a escola e a gente precisa fazer este chamamento, né? Retornem, né? Acreditem no processo educacional, retomem. E o Combinando Palavras, o Recortando Palavras é isso, né? É essa conexão de um olhar mais livre, mais leve, mais solto para o processo de aprendizado, né? E ter um Mia Couto com essa sala de aulas é um privilégio muito grande para a gente, né? Arnaldo, João, Ângelo. Assim, essa proposta, né, que o Recortando traz de trabalhar o autor homenageado também é muito interessante porque a gente consegue trabalhar diversas linguagens, né, diversos formatos. A gente teve o Inácio Loyola, agora o Mia, e para a gente é sempre um motivo de orgulho e de satisfação de colocar o fanzine e colocar a obra do autor dentro da sala de aula, né, que é um local sagrado, né? Todos deveriam reverenciar a sala de aula. Eu queria deixar a palavra aberta um pouquinho para o Mia, para ele falar de desejo, Mia, independente das perguntas, né, te dar um espaço para você se dirigir a esses estudantes, lembrando que a gente
gente tem 20 salas, 20 escolas aqui representadas, alguns estudantes representando todo o coletivo, mas que a gente deve ter na nossa companhia uns 800 estudantes, né, de uma faixa etária do 9º ano, né, de algumas cidades, inclusive da nossa região, cidades próximas. Queria te deixar a palavra aberta, livre, para você se comunicar com eles, falar de coração. Primeiro, eu quero dizer que estou comovido, estou muito feliz por estar aqui. Eu amo muito o Brasil, os brasileiros. Aprendi a ser parte do Brasil, mesmo que seja uma invenção minha só, mas a maneira como os brasileiros me foram recebendo ao longo de tantos anos fez com que eu me sentisse em casa sempre. Eu faço parte da família brasileira, isso eu sei. Ninguém me pode, digamos assim, contrariar nisso. Eu quero dizer que não me sinto... Eu sinto que estamos homenageando reciprocamente. Eu não fico bem nesse lugar de ser eu homenageado. Eu acho que estou aqui também vos homenageando a vocês todos, não é? Os que estão mais visíveis, que estão em cima do palco e que estão de pé. Eu apetece-me ir aí e a primeira coisa, antes de eu me dar um abraço à Adriana, ao João, ao Arnaldo e ao Ângelo, dar-vos uma cadeira para que vocês se sentem que já estão a pé quase há 1 hora e dar um abraço ao tradutor de linguagem gestual, que eu sei como é que isso é cansativo, como é que essa função é tão útil e tão cansativa e tão fácil de ser esquecida, não é? E todos os outros que não estão no palco, não é? E que fazem com que isto aconteça, os professores que são tantas vezes esquecidos, não é? Então, eu quero dizer que falou-se muito aqui de se abrir uma porta, como é que uma porta se abriu para mim, para os outros, não é? Eu acho que as portas abrem para nós, mas a verdadeira porta só se abre se formos nós a puxar essa porta, a abrir essa porta. E o que a escola nos dá realmente é esse desejo, essa vontade de saber que vale a pena nós puxarmos o fecho daquela porta, porque do outro lado há qualquer coisa. E essa qualquer coisa que que a gente às vezes chama de futuro, mas hoje o futuro está tão escuro, está tão longínquo, não é? Mas essa outra coisa é feita sempre junto com outros, não é? Que quando em Moçambique há uma maneira muito bonita das pessoas se despedirem. Nós não dizemos estamos perto, nós dizemos estamos juntos. É assim que as pessoas se despedem, estamos juntos. E, portanto, esse estar junto nos traz essa certeza de que o Brasil vai superar esta situação difícil que está vivendo e que tanta dor nos provoca deste lado também, em Moçambique. E vai superar porque vai fazer isso junto e vai usar essas portas todas e as tecnologias e os franzines e etc. e a escola como um instrumento para mudar o mundo e para criar um outro Brasil. Maravilha. Eu vou te apresentar a equipe, então. Por favor, alguém que estiver com a câmera para girar, só para mostrar para o Mia, né, a equipe que está aqui. Né, lembrando que o teatro está fechado, as plateias não estão sendo ocupadas, mas a nossa equipe está aqui, ó, tchauzinho para o Mia. Essa equipe toda, Mia, é que está viabilizando essas conexões todas, essa interligação entre a gente, você, os estudantes, né, transmissão de 110 horas de conteúdo, começamos na sexta-feira à noite, só vamos terminar no domingo, uma coisa acontecendo atrás da outra, tudo muito planejado com carinho, com respeito à literatura, com respeito aos nossos interlocutores, os nossos participantes. Já quero aproveitar aqui as escolas, né, da gente dar um tchauzinho assim, ó, para todo mundo ver que vocês estão aí. Né? Super importante a presença de vocês, super importante essa energia de continuidade, né? De não desânimo. Importante para a gente também, né, Ângelo, essa sequência, né, a gente não se curvar aos problemas, porque se não fizéssemos, até nos entenderiam. Eles não fizeram, né, o projeto aquele ano porque estava com a pandemia, mas a gente não resolveu o contrário, né? Tem uma palavra que define bem e que segue o fanzine desde do seu início, né? Que é resistência. Né? O fanzine ele sobrevive dentro de todo um avanço tecnológico. E a gente está podendo proporcionar que alunos
entrem nesse universo, é uma bandeirinha, é uma semente de resistência que a gente está plantando. E manter o projeto, né, mesmo em situações de adversidade como a gente vive, é um baita exemplo de resistência. João, palavras finais para a gente já começar a se despedir aqui de todo mundo. Bem, Adriana, eu fico muito feliz em poder participar novamente do Recortando Palavras com os companheiros Arnaldo Neto, Ângelo D'Avanço. Acredito muito no fanzine como ferramenta pedagógica e é um prazer, né, poder sempre, agora pela segunda vez, ter a possibilidade de participar do Recortando Palavras junto a um grande escritor, em 2019, Inácio Loyola, e hoje o Mia Couto. Então, muito obrigado pela possibilidade de participar do Recortando Palavras e um bom dia a todos. Arnaldo. Eu queria agradecer a toda a equipe, né, da Fundação do Livro e Leitura, o pessoal da produção, a todos vocês. Queria fazer um agradecimento especial aos professores e aos alunos, né, que nos surpreenderam quando o projeto foi lançado, assim, a adesão muito rápida, assim, o empenho com que eles se dedicaram ao projeto, né, sempre nos procurando, né, diariamente, né, às vezes até aos finais de semana, nos procurando, tentando fazer um bom trabalho. Agradecer ao escritor Mia Couto, né, por essa possibilidade, né, que fez com que os alunos conhecessem mais e mais a sua obra, né. E as escolas, né, que participaram, que conseguiram fazer as inscrições, e também aquelas escolas que não conseguiram se inscrever, mas também acabam participando, né, de uma forma ou de outra, elas acabam participando e se sentindo representadas aí por todos vocês. Agradeço aos alunos, né, que estão aí também, né, aos professores, né, obrigado aí por vocês, né. Nós somos aí colegas, né, de longa data, né, desde 2019, né, até e daqui para frente. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente, todos vocês, super obrigada. Lembrando que nós, derivando dessa nossa experiência, Mia, nós criamos para poder manter, né, a interlocução com as escolas, com a produção de literatura, nós demos vida a um projeto esse ano, que já estava na nossa bagagem há algum tempo do desejo, que é o projeto Livro Vivo, né, e casa muito com o que você falou, João. Estou bastante impactada pela sua fala, né, do texto para não ser lido e ser vivido, né? E o Livro Vivo é a nossa plataforma digital. Olha só, a gente traz os projetos Combinando Palavra ou Recortando Palavras. As professoras podem acessar nesse site, e aí a gente tem as falas dos nossos participantes, a obra dos nossos participantes, o conteúdo, né, a sugestão de trabalhos pedagógicos para que possam ser realizados. A gente tem o Autorteca, Mia. Olha lá, você é um dos nossos Autorteca. O que é o nosso Autorteca? A gente clica ali, né, no rostinho do Mia Couto. A gente está conseguindo acessar assim? Pode fazer? Ah lá, a gente entra, né, você entra no nosso Livro Vivo, www.livrovivo, aí você vai na Autorteca, clica lá em Mia Couto, aí tem entrevistas do Mia, o Mia conversando, sugestão de obras. A gente tem outros professores que trabalharam a obra do Mia e traz, né, discutindo com o aluno, deixando como uma ferramenta acessível, pedagógica, de literatura, de interação, porque o que nós desejamos é promover a reflexão através da leitura, através desse universo. O nosso slogan, o slogan da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto é: ler o mundo é essencial. E para ler o mundo, a gente precisa disponibilizar ferramentas. Mia, quero agradecer seu aceite por passar essa 1h30 conosco, nos enriquece. Tá? E obrigada pela sua literatura, pelas suas reflexões, de compartilhar conosco textos e palavras sempre tão lindas, que acabam com desejo ou não desejo originário, mas acaba nos inspirando muito. Muito obrigada por estar conosco nessa manhã ribeirão-pretana e nessa tarde moçambiquenha. Muito obrigado, Adriana. Deixa-me dizer uma coisa só. Você faz isso muito bem, essa moderação que você faz com tanta alma, com tanta verdade, com tanta presença. Quero agradecer por esse seu mérito, por essa sua presença. Obrigada. Difícil é não chorar, viu, Mia? Porque a gente se emociona muito, né? Porque, de novo, é fruto da resiliência, né? A gente estar aqui hoje é
é fruto da não desistência, então a gente fica sempre muito emocionado. Difícil não chorar. Obrigada, Mia. Obrigada, meninos e meninas, estudantes, professoras, professores. João, Arnaldo, Ângelo, obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanham pelo sistema da nossa plataforma, pelo YouTube, pela sala virtual. Muita coisa hoje ainda. 3 edições do Combinando Palavras. Sérgio Vaz vem aqui, Rafael Montes vem aqui. Nós vamos falar bastante sobre muitas coisas ainda na nossa programação. Obrigada, Ângelo. Eu que agradeço e quero já deixar aqui de público o convite para que Mia Couto continue sendo um fanzineiro. Que bom. Ontem ele se revelou, ele vai fazer música, tá? Ontem ele foi desafiado a fazer música, ele vai fazer música, agora vai fazer fanzine. A gente está te reinventando aqui no Brasil, Mia. João, sua despedida. Bom, fiquei feliz de ouvir o Mia Couto falar a respeito do fanzine, né? Nós tivemos uma fala parecida também com o Inácio Loyola Brandão. Parece que o fanzine ele tem essa possibilidade, essa capacidade de seduzir pessoas mais sensíveis assim em relação à arte. Então, muito obrigado pela presença, né? Pela participação de todos e até uma próxima vez no Recortando Palavras. Mia disse assim ontem: muitos estudantes não estão ausentes, mas nunca estiveram presentes. Foi isso que você disse ontem, né, Mia? Muitos estudantes não estão ausentes, mas nem sempre estão presentes, né? E o Recortando Palavra trouxe presença para esses alunos. Obrigada mesmo, Arnaldo, pela parceria que faz conosco nesse projeto. Obrigado, Adriana. Obrigado a Mia Couto. Obrigado a todos os alunos e professores, tá? Que se inscreveram e que não conseguiram se inscrever e que espero que no próximo ano, né, nós conseguimos estar juntos, né, presentes aqui no Pedro II. Obrigado, pessoal. Terminamos nossa manhã lindamente, lindamente. Ótimo jeito de começar, com Mia Couto do outro lado do oceano falando conosco, os estudantes aqui bem pertinho, e já já a gente volta com uma série de outras coisas para vocês que estão na nossa companhia da 20ª Feira Internacional do Livro, que acontece a partir de Ribeirão Preto, mas avança todos os lugares, basta você acessar de qualquer lugar do mundo.